Torção de coluna é uma das técnicas mais usadas no yoga e eu aposto que você já cometeu um dos 7 erros que a gente vai ver agora. O primeiro deles é, na torção, você simplesmente torcer para o lado errado. E aí fica muito fácil, porque tem que existir uma pressão da perna no meio do caminho para você conseguir girar e fazer a torção das vértebras mais altas. Então, se você gira para o lado errado, não tem pressão nenhuma, o aluno normalmente gira e fala: nossa, hoje eu estou praticando demais, hoje está muito bom. Normalmente ele girou para o lado errado. Então esse é o primeiro erro. O segundo erro é você apoiar a mão lá atrás, longe do corpo, e aí inclinar o corpo para trás. E aí aqui fica super confortável, mas as costas relaxam. E aí quando você fizer a torção, não vai ter pressão e a torção também não vai acontecer. O terceiro erro é aproximar o pé da frente demais do corpo. Isso não é um erro para algumas pessoas que têm muita flexibilidade nos quadris, mas para a maioria das pessoas é. O que acontece? Quando a gente aproxima o pé demais, esse lado dos quadris tende a subir. E aí, se você estiver torto na posição, com o quadril mal apoiado no chão, você também não vai conseguir fazer uma torção confortável, não vai ter alavanca o suficiente. Então, o pé ele é pertinho do joelho, lá na frente, e não perto dos quadris aqui atrás, senão fica muito difícil. O quarto erro é o joelho tombar para fora. Então, esse joelho, a perna que está por cima, se esse pé estiver mal apoiado, o pé pode ficar de lado e esse joelho tomba. E esse joelho tombado aqui para fora, às vezes o pé até descola do chão aqui, você também não vai ter pressão. É preciso que esse joelho esteja alto para você conseguir entrar com o braço e girar. Então, o joelho para fora não pode. O quinto erro é sentar em cima desse pé que está aqui para trás. Se você senta em cima do pé, o equilíbrio vai ficar difícil, vai ficar super desconfortável e também não vai dar para girar o corpo. Às vezes o aluno, na troca de um lado para o outro, ele vai inverter, então ele torceu certinho para o primeiro lado e na hora de inverter as pernas, ao invés de colocar esse pé por baixo, ele não sei como, isso é muito comum, coloca o pé para trás. E aí, por fora, e aí esse pé que entra aqui fica super estranho para torcer, e aí é nessa hora que ele começa a procurar o professor loucamente pela sala, porque ele não consegue entender como que para um lado estava muito fácil e para o outro ficou muito difícil de repente, e ele não sabe identificar o que é. A culpa é desse pé que está aqui para trás, esse pé deveria estar por dentro e não para fora. O sexto erro é um erro de braço. O que acontece é o seguinte: para você fazer muita pressão para girar, você precisa que esse braço entre por fora e faça força. Então muita gente acaba abraçando a perna, isso é muito comum de ver nas aulas, e aí esse abraço não está errado até um certo ponto, porque se você com o abraço consegue girar bastante, normalmente pessoas que têm uma torção reduzida, têm pouca flexibilidade na torção, vão acabar conseguindo uma boa torção aqui. Só que a partir de um determinado ponto, isso aqui vai ser um fator limitante, esse braço. E aí você vai precisar colocar ele na posição correta, que é por fora. Aí, às vezes, o aluno tem a brilhante ideia de colocar o braço por fora e fazer esse gesto aqui com a mão. Às vezes eles põem até algum mudrazinho aqui na mão, alguma coisa diferente para enfeitar. Esse braço aqui por cima, o braço está por fora, ok, só que com o braço flexionado, a mão para cima, você não tem força de alavanca. Se esse braço tivesse nessa direção, talvez você conseguisse empurrar mais forte a perna. De qualquer forma, a posição original não é com o braço flexionado, o braço é estendido na direção do joelho que está para baixo. Se você alcança o joelho, você pode até segurar para travar ou até mesmo o pé lá atrás. Então depende da flexibilidade que você tiver. Mas o braço aqui para cima, você não tem força simplesmente. Se você fosse puxar alguma coisa na sua direção, você jamais puxaria dessa forma. Você vai puxar com os cotovelos altos. Então aqui, cotovelo alto em relação à mão, tá certo, daria certo, para cá não. O último erro é um erro de conceito, mais do que de posição. A torção acontece do meio das costas para cima, as vértebras torácicas.
Mas para girar e torcer essas vértebras, tem que existir um esforço muito grande. Então o que acontece é que às vezes a pessoa entra aqui certinho na posição e relaxa. Não dá para ver, às vezes de fora parece que ela está fazendo força, mas ela está relaxada aqui. E aí a torção não acontece. A torção depende de pressão dessa mão que está aqui atrás, te empurrando para frente e para cima para a coluna ficar reta, e desse braço que entrou fundo por fora para tirar esse espaço. Se tiver muito espaço aqui, também não tem pressão. Isso aqui não é uma boa torção, não vai pressionar o suficiente para conseguir girar as vértebras. Então o braço entra fundo e aí sim, olhando para trás, você vai fazer pressão, vai fazer força com os dois braços para girar o corpo. Então, esses são os 7 erros mais comuns que acontecem durante a torção. O nome dessa torção é Ardha Matsyendrasana. Existem muitas outras torções, mas essa é uma das mais usadas e de custo-benefício ela é a mais forte de todas, porque ela é acessível para a maioria das pessoas e é uma torção extremamente eficiente.